Olá galera, beleza? Mais um vídeo para vocês e olha, um vídeo muito especial. Especial por quê? Vou explicar. Eu vou estar falando nada mais, nada menos do que dele, Carlos Machado, mais conhecido como DJ Ness, tá? E pro pessoal mais antigo, né, DJ nazista, que depois ele mudou, né, por conta desse nome, desse apelido, né, meio negativo que era, então ele passou a ser DJ Ness, não é isso? E eu vou te falar, a importância desse cara pra mim e pra todos foi muito grande, tá? E eu posso dizer com toda a propriedade que eu sou fã do cara, tá? Por quê? Porque se você for analisar, tá? Nós devemos muito ao DJ Ness, né? Eu tô falando dele, mas claro que tivemos outros personagens que tiveram participação ativa nisso, né? Que foi Tony Minister, tá? Um cara que eu vou trazer aqui, se eu conseguir trazê-lo vai ser muito especial, porque eu vou fazer uma entrevista com o Tony, ele também vai falar sobre a sua importância, né, no funk e tudo mais, tá? Tivemos também grandes lojas, como a Gramofone, né, Billboard, né? Então, quer dizer, isso tudo, o próprio Ness vai poder falar no seu depoimento, né, que eu coloquei aqui no vídeo para vocês, como é que foi, né? Infelizmente eu não pude trazer o DJ Ness, né, para cá para fazer uma entrevista, né, um bate-papo, né, para depois colocar no vídeo. Ele, pelos seus compromissos, não pôde comparecer, mas ele me forneceu um áudio muito valioso, muito valioso. E eu posso dizer para vocês que vocês que são DJs, mesmo os DJs da antiga, os DJs novos, tá? Vocês vão aprender muita coisa sobre esse depoimento do DJ Ness, tá? Eu mesmo fiz alguma edição, né? Fiz uma edição nesse áudio para não ficar muito estendido, tá? Mas eu deixei ele à vontade para poder falar realmente as suas realizações, os discos que ele trouxe, né, os grandes sucessos, né, para cá, para o Rio de Janeiro. Então, toda a sua trajetória e tudo mais. Então, quer dizer, vale a pena você ver esse depoimento em áudio do DJ Ness, tá legal? E eu posso dizer para vocês, a gente conhece hoje o que conhece por conta desses caras. Esses caras, como o DJ Ness, Tony Minister e tudo mais, eles trouxeram para nós o que nunca seria trazido. Isso é fato, entendeu? Não adianta as pessoas falarem alguma coisa contra os fatos, tá? E realmente, o DJ Ness, como o Tony Minister, né? Eles tiveram uma importância fundamental, aliás, decisiva para que os bailes, né, de 1970, 80 e 90 existissem, né? E é importante, né, ressaltar aqui que, pô, o DJ Ness, cara, olha, eu tô aqui com uma lista enorme do que ele trouxe para cá, né? Enquanto tiver rolando o áudio, né, do DJ Ness, né, eu vou mostrar para vocês aí, né, direitinho os discos, não todos, porque não tem como, né, eu colocar aqui os discos para você mostrando, né, as capas, o vinil, o rótulo para vocês, porque foram muitos, foram vários e muitos sucessos. Só para dizer aqui para vocês, olha, pré-PMC, a Melô do Gaguinho, foi o Ness que trouxe. Olha isso, Hassan, Pump Up the Party, cara, Melô do Nojento, ele trouxe pra cá. Isso foi um sucesso, até hoje toca nos bailes, entendeu? De flashback, cara, e vai ser eterno. Olha, e tem mais, Leison, a Melô da Perereca, Akin, a Melô do Papaléguas, entendeu? Vamos lá, tem muito, Melô do Biquíni, Polka Dot Biquíni, tá? Então, quer dizer, foram muitos sucessos. Então, se você for ver bem, hoje tem os DJs, colecionadores, os revendedores, que tem a sua importância também, né, de trazerem os discos, né, e venderem e tal, pegarem os discos pela internet. Muitos trouxeram muitas coisas novas que não vieram no passado. Isso tem uma importância muito grande também, tá? Mas é aquilo que eu falo, nós temos que olhar lá para o passado, e com esse áudio, né, do Carlos Machado, nós vamos aprender muita coisa. A gente vai saber como é que era antigamente, né? Porque a dificuldade era muito grande, tá? A facilidade de hoje não é igual como era antigamente.
Para poder sair do Brasil, tá? Se aventurar lá para os Estados Unidos, tá? Tem que saber o inglês para poder você conseguir se comunicar com as pessoas. Não era fácil, tá? E ele foi viajando direto e assim, sem internet, sem nada para saber o que ele ia pegar, ele ia às escuras, meu amigo. Chegava lá, ele olhava, perguntava o que era. Muitas vezes os donos das lojas, né, não tinham um toca-discos para poder escutar. Então muitas vezes eles traziam muita tralha também, muita coisa que não serviu aqui pra gente, né? Então, mas em contrapartida, ele trouxe esses grandes sucessos aí para vocês, né? Aliás, pra gente, né? Nós realmente hoje temos esse conhecimento por conta disso, dessas viagens, né? Dessa coragem dessas pessoas que foram para lá e trouxeram esses discos valiosos, né? E aí ficaram eternizados, né? Nós hoje vamos escutar isso para sempre, tá? Tem músicas que nunca mais vão sair dos nossos pensamentos, a gente vai estar sempre escutando por qualquer mídia, né? Então, olha, vamos lá? Eu vou colocar o áudio e vou mostrando aí os discos que ele trouxe, né? Pelo menos os que eu tenho, né? Lógico, pode ser que tenha discos que ele tenha trazido que eu não tenha, mas eu vou colocar os discos que ele trouxe, né? Que ele me relacionou, né? E eu vou, ao mesmo tempo que você vai ouvindo o áudio, você vai vendo os discos aí, tá ok? Vou ver se eu consigo colocar uma legenda com o nome do grupo, do cantor e da música também para ficar melhor, né? Tá legal? Até porque muita gente que vai ver e ouvir esse vídeo não conhece a capa dos discos, né? Rótulo nem nada disso. Então é importante que as pessoas possam ler, né, o nome e até poder baixar na internet e tal, né? Lembrar, poxa, caramba, essa música eu nem sabia, entendeu? Isso é muito legal. Fica ligado e aí eu vou voltar porque eu dividi esse áudio em duas partes, tá? Porque realmente foi um áudio de mais de 30 minutos, entendeu? Então eu dividi em duas partes para poder ficar mais fácil, tá ok? E aí eu volto, dou mais um papo para vocês e aí retorno com a segunda parte do depoimento e do áudio valiosíssimo do DJ Ness, né? O Carlos Machado, beleza? Vamos lá, primeira parte. Borracha, listar todos os dias que eu trouxe, ou até os que descobri, é muito difícil até para mim, porque a quantidade foi muito grande. E às vezes eu nem me lembro de determinados discos, só me lembro quando foi eu que trouxe, aí me lembro da história do disco. Pela frequência com que eu viajei muito mais do que o Tony, e pela quantidade de discos que eu trazia. Então eu vou assim, mais ou menos, de cabeça, dizer alguns para você. Tipo, Deb, Jive, Dr. Jack e Mr. Hyde. É muita coisa, cara. E para lembrar é difícil. Deixa eu ver o que mais. Meu Deus. Cage and the Fellas, Jerry Carr, It Must Be Love e Overnight Sensation. Outra coisa, eu trabalhei em boate e trabalhava fazendo baile. Então eu descobri que há tantas músicas de boate como músicas de baile. O próprio The Aliens, música de boate, você pode botar tudo, porque eu trouxe tudo e descobri, por exemplo, que viu a música de boate que eu descobri? Sadness, Breakaway da Donna Summer, Bad Boys Blue. Cara, é muita coisa. Então, Steven, como é que é o nome daquilo? Steven Paul Perry. Cara, são centenas de discos. Centenas de discos que eu lancei, trouxe em viagem eu já trazia disco antes das viagens. Eu já arriscava em disco antes das viagens acontecerem, entendeu? Já tinha começado, já tinha esquema de disco para trazer. Eu comprava disco nas importadoras, quem quer o Billboard, e depois, quando inaugurou a Gramofone, o Lula era o gerente da Gramofone, ninguém conhecia a Gramofone.
Era só eu, Samuel, eu acho que conhecia gramofone. E a gente dizia porque o que a gente queria, os discos vinham, a gente levava os discos para São Paulo para vender. Ninguém sabia que gramofone existia. Aí eu tinha conta nas lojas de Nova York já. E aí o Tony decidiu viajar, eu dei os endereços das lojas para ele. E depois eu viajei e cheguei nas lojas, tinha até conta, tinha dinheiro lá, que às vezes eu mandava lista e não tinha o disco que eu queria e ficava o crédito lá nas lojas. Então, cara, dizer assim, coisas que eu descobri assim, eu já disse agora aqui uma porrada para você, mas tem coisas que com certeza estou esquecendo. Miami Boys, ou o Move Something que eu trouxe instrumental, ninguém tinha, foi um disco difícil. O Crack Rock, que durante muito tempo tocou o instrumental sem ninguém ter, o Marcão tocou como exclusiva, fui eu que trouxe. Cecily and Daniels, Donna Marie, meu Deus, Anthony Thomas, Index, Give Me a Sign, J.D. Crush Style, o Morocco More, quando eu fui minha primeira vez a São Francisco, na Califórnia, escolhi o Morocco More. Stevie B, I Wanna Be The One, consequentemente as outras músicas, porque veio num álbum, depois é que veio os mixes. Yuli já falei, né? Emi também já falei, Chavone também já falei. Deixa eu me lembrar aqui, meu brother, porque é muita coisa. E uma coisa também importante que deve ser dita, que eu fui o DJ que quebrei o paradigma do... Por quê? O que acontecia é que os caras de importadora, quando você chegava na importadora, sempre a gente pagava o resto, né? Porque os caras de grana passavam lá e raspavam tudo. Chegavam lá e simplesmente perguntavam, o que chegou? Ah, chegou isso aqui, me dá tudo. Então levava disco, cópias, levavam tudo. E para você, a gente chegava depois, pegava a rebarba, só a sobra. Eu não. Eu quando viajei, na minha primeira viagem, eu já quebrei a firma. Eu trouxe 50, ninguém tinha Terry Jones, trouxe 50. Ninguém tinha o SA Breaks, trouxe 50. Galaxy X Style trouxe 50. Where the Beat 50. E foi tudo assim. Eu fiz uma viagem para o seu Milton da Som Gran Rio, que eu era DJ da Som Gran Rio, para vender disco. Tanto é que o seu Milton comprou um carro zero com o lucro da viagem na época. Logo em seguida, 15 dias depois, eu voltei e dei mais uma arrebentada. Mantos e ômega, caramba. Aí o que aconteceu? Quando os caras começaram a ver que a gente estava fazendo um volume de dinheiro vendendo disco, aí eles entraram para vender também, para concorrer com a gente, entendeu? Eles compravam disco em loja e eu comprava disco em todas as distribuidoras dos Estados Unidos. Essa era a grande diferença. E todas as distribuidoras e gravadoras que eu conhecia me mandavam discos promocionais. Então quando eu chegava na Downtown Records de Nova York, tinha uma espécie de um escritóriozinho em cima da loja para mim. E lá tinha caixas de promocional, de tudo quanto era parte dos Estados Unidos. E as lojas, que era onde aconteciam os garimpos, eu ia depois. Eu ia garimpar sempre depois. Mas primeiro eu ia ver as novidades que os caras me mandavam. Às vezes eu passava uma semana ouvindo disco, entendeu? Então tem músicas que fizeram história, como o Voltimix, eu fiquei 1 ano sem ninguém ter. Aí quando o Batata foi estrear na Manchete, seu Milton, pai dele, foi na minha casa e perguntou, nazista, Batata vai estrear na Manchete, tem alguma coisa aí, novidade? Aí eu falei, leva esse disco aqui e toca como exclusivo, que era o Voltimix. Cool Rock Dia, eu toquei quase 2 anos, ninguém nem sabia o que era. It's About Time, pá, pum, pum, a melô da Branca de Neve, pá, 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 pá. Ninguém sabia o nome. O próprio Young Ladies, eu falei com você, né? Fast Lane, Young Ladies, e por aí vai. As coisas todas foi eu que descobri, cara. Me lembrei agora. And the Big Goes On, Jazz on It, que eu estava sentado na Baskin, que é a maior distribuidora de discos de Miami, chegou um de ouro no dente, com uma caixa debaixo do braço, perguntei para ele, que disco é esse aí? Ele falou, isso aqui é a Miami Bass. Falei, pô, legal, posso ter um? Ele falou, não, isso aqui eu tô trazendo para deixar em consideração. Aí quando o cara chamado John Blackmon, que era meu gerente na Baskin,
me atendeu, eu falei, eu quero a caixa que ele trouxe aí. O John Blackmon trouxe a caixa pra mim, eu falei, eu quero todos. Quando eu botei que o cara falou, NDB igualzão, eu falei, quero todos. Cara, e por aí vai, cara. Fora música lenta, Conqueta, Just Sorry, que fui eu que trouxe também. E por aí vai, cara. Então, acho que só com isso aqui que eu me lembrei agora já dá pra você contar uma história. Né? Alguns discos, eles foram lançados e saíram simultaneamente. Ou seja, todo mundo tinha. Tipo, MC Quem lançou MC Eu trouxe, Tony trouxe, todo mundo, comissário de bordo trouxe, todo mundo trouxe, que é uma coisa normal, né? Saiu, a gente comprou. Aí comprava tudo, saía da portada e digo, porque viu uma coisa que fui eu que descobri e trouxe? Gigolô em Lace, Why You Get So High. Ninguém tinha, ninguém conhecia. Eu estava em Miami, eu olhei uma loja assim, estava até na casa dos caras da PFP, do Let's Go. Aí eu olhei uma loja assim com os ferros pendurados, ferros de passar roupa antigo pendurado assim numa corrente. Eu olhei uma caixa de disco assim embaixo assim. Aí eu falei pro James, que era o cara da PFP, James, eu vou ali dar uma olhada naquela loja ali. Aí enquanto ele estava tomando banho, ele ia me levar pro show. Outra coisa também, os caras ficam pensando, falam assim, o Carlinhos só o cara da viagem, eu trazia equipamento, fui eu que fiz a Cashbox botar as Technics, fui eu que trouxe o primeiro mixer com sampler pro Brasil, que foi o mixer da Numark, eu comprei na Rock & Soul Nova York, eu cheguei lá, vi aquele mix cheio de botão, perguntei ao vendedor, o que é isso aí? Foi um mix com sampler. Eu fui, comprei, o cara ligou pra mim, aí eu trouxe pro Marco a Cashbox, o Marinho ficava fazendo as propagandas Cashbox, é Cashbox, com pedacinhos de música em casa, né, quando eles faziam propaganda, na casa do Marco e do Meia. Aí, mas ninguém tinha dinheiro para comprar o sampler, o mixer na Numa, que era um mixer caro, custava quase $1.000. E aí eu fui na SSS Electronics, falei com o Elliot, falei, Elliot, nós no Brasil não temos poder aquisitivo para comprar mixers como os da Numa, não existe nenhuma outra fábrica que faz esse tipo de mixer, não. Sempre gostei de tecnologia e aqui em Niterói tinha um cara chamado Bolex, que é importadora. A gente trazia alto-falante Altec, JBL, Electrovoice, Gauss e pedia as plantas das caixas para a gente fabricar as caixas aqui, explicava a eles as dificuldades da alfândega, então os caras mandavam o alto-falante e divisor de frequência para a gente e a gente montava as caixas aqui. Por exemplo, a Pop Rio que estreou no Ideal de Olinda com as 4560, as caixas, 32 caixas foram feitas por mim, Jorge e Maurício, aqui de Niterói, que a gente tinha os planos originais das caixas JBL, 4520, 4560. Então, em todas essas áreas eu estive envolvido, de tecnologia, de descoberta de música, descoberta de equipamento, porque sempre gostei de um bom som e sempre corri atrás do meu prejuízo. Por isso que eu fiz um curso de inglês, por isso falo inglês fluentemente. Morei nos Estados Unidos durante 5 anos, na Geórgia, terra do James Brown. Outra coisa, nenhum DJ entrava nas cabines de som das lojas de disco. Na Carju ninguém entrava, eu era o único DJ que o Carlos, dono da Carju, deixava eu entrar na cabine. Eu trouxe aquele Jaime Piratex, que era um mix, você lembra do mix? Já fui eu que trouxe aquilo. Então eu tinha um bom relacionamento com todas as distribuidoras, com as gravadoras. Me lembro uma vez que o Tony encontrou comigo em Nova York, estava ele e o Tini. E aí, quando eu fui saindo assim, o cara me chamou, Carlos, sua encomenda chegou, me deu 50 Life NDF, assim, o Tony ficou branco. Outro detalhe muito importante também, que as pessoas esquecem. Eu fui um dos primeiros caras a mixar antes de Rádio Cidade. O Peu, quando me conheceu, me levava nos bailes dele como atração, por causa da mixagem. As mixagens do compasso, tudo dividido, entendeu? Essas coisas assim. E nesse ano, eu fui até roubado meus discos todos e eu tive que começar tudo do zero de novo. Então, cara, tem muita coisa assim que eu fiz. E para lembrar de tudo é difícil, porque o que eu não descobri eu trouxe. Isso aí você pode ter certeza, né? A não ser um ou dois discos que tenham escapado, porque também, porra, não havia internet, não havia nada, era tudo no MOOC, a gente tinha que descobrir as coisas catando mesmo e ouvindo. Para você ter uma ideia, uma vez eu entrei num depósito de tamanho de um ginásio, mas maior que uma quadra de futebol de salão, lotado de disco.
E eu passei mais de uma semana lá, comprei uma caneta piloto vermelha e uma caneta piloto preta, e eu ia tirando os discos, um trabalho estressante, cansativo, baixando as caixas e ia vendo. O que não prestava, eu fazia um X vermelho. E o que prestava, eu botava numa caixa com um X preto. Disco era uma coisa muito pesada. Quantas e quantas vezes eu cheguei aqui com um braço roxo, que eu botava 80 discos na bagagem de mão e tinha que fazer cara de bonitinho na alfândega para não parecer que estava pesado e ficava roxo, o braço ficava roxo. E ninguém sabe das dificuldades, entendeu? E isso eu procurei falar mais da sua época, né? Que é a época do Miami Bass, do Electrofunk. Mas eu lancei Clear Cibotron também, The Big Throwdown, comprei na King Quero na época, Jimmy Ross, essas coisas todinha também. Mas falando mais da época, vocês curtiram mais depois dessa época, né? Então eu falei mais depois dessa época, porque o Vídeo Bordeaux, por exemplo, é uma música que tocava no meio do meu baile. O Warp 9, Light Years Away, tocava no meio do meu baile. O início do baile era charme, né? Tocava os Luziendes da vida, essas coisas. E abria o baile com Toto às vezes, Jorge Poc. Tem músicas aí que eu não me lembro mais, tipo Raptivist, me lembrei agora. A One, The Southern Gender, Two Time New York, is about to blow your head. In the bottom. Paulette, I want you back. Que mais, meu Deus? I want so scratch, coisas assim. Então, esse ano eu vou fazer 44 anos vivendo da música, né? Tudo que eu tenho foi a música que me deu, o que eu sou é fruto da música. Eu nunca tive um outro emprego assim, que não fosse relacionado à música. Então, é muita coisa, tanto da época disco, que eu discotequei em boate, e discotecava em baile. Só mais uma coisa, tá? Gerações de DJs cresceram me vendo tocar. Não havia cursinho de DJ, não. No baile da CC Disco Club, aqui em Niterói, no Barreto, ficava baixinho. Se você pode checar qualquer um deles, Julinho Vovô, Malboro, todo mundo, Jorge Maluco, Babal, os caras todos aqui, né, Rogério, Scooby-Doo, todos ficavam ali olhando como é que se fazia as mixagens, que tinha um geral, eles olhavam do alto assim, a gente ficava, esse lance de botar o dedo em cima do disco, porque não tinha pitch na época, e aí, como é que eu aprendi a mixar? Um cara trouxe, Put Boogie, me lembrei agora, Uncle Louie, uma coisa assim, Put Boogie, foi eu que lancei também. Aí o que aconteceu? Porque as nossas picapes eram umas picapes chamadas Garra, e tinha umas Pioneer também, que não tinham pitch. A Pioneer era uma Garra, só que era mais sofisticada, era melhor. Ela era de correia, né? Não era de direct. E aí, era uma frustração, cara, porque eu tinha as mesmas músicas e eu não conseguia fazer o que o cara fazia. Então, um músico me ensinou a tirar o andamento da música. E eu, com um relógio, aprendi a contar. Então eu contava, a batida estava lá, eu contava 1, 2, 3, 4 na batida da música, até fazer 15 segundos. Depois multiplicava por 4, dava 60 segundos, ou seja, era o BPM da música, o beat por minuto, né? A batida da música por minuto. Quando eu aprendi a identificar a batida da música por minuto, eu notei que aquelas mixagens que eu não conseguia fazer, haviam músicas que eram mais rápidas e músicas que eram mais lentas. E as músicas naquela época também não eram feitas com bateria eletrônica, então elas eram feitas pelo ser humano. Eram bandas como Barcade, essas coisas que tocavam aquelas músicas, Queen the Gang, e aí as músicas variavam. Então eu comecei sabendo que essa música aqui é mais lenta, aquela ali é mais rápida, eu comecei a frear a música com o dedão ou empurrar com o dedo para frente. E aí eu comecei a acertar grotescamente algumas mixagens. Mas eram mixagens rápidas. Quando ia embolar, eu tirava rápido, dava merda.
Depois disso, eu comecei a ficar aficionado por isso e comecei a tentar botar uma música dentro da outra, sem tirar. Ou seja, essa porcaria dessa música vai... E aí eu comecei a perceber as variações, comecei a ficar com o ouvido treinado para perceber quando ia variar. Quando ia variar, eu já empurrava com o dedo, ou eu segurava, às vezes, quando comecei a desenvolver a percepção, né, do negócio. Até que um dia eu fui fazer uma festa com um cara, um equipamento chamado Track Sound Show, no Clube River da Piedade. O baile foi vazio, uma desgraça. Mas o cara tinha 2 picapes Pioneer e tinha o pitch. Aí eu perguntei para ele, para que serve isso aqui? Ele falou, isso aí você ajusta a velocidade da música. Aí eu falei, fudeu, achei a pólvora. Foi então que em 1977 para 78, o Maurício da Secção comprou 2 Polivox TD 5000 e aí eu comecei a treinar com as TD 5000, depois peguei as Technics D210, SL210 e SL220 da CCS Clube e na Gran Rio. E aí eu já era o rei da mixagem, já dominava já, porque tinha um pitch na mão e tinha a técnica do dedo. Isso que esses caras iam no baile para ver. A técnica do dedo foi uma técnica que muitos DJs utilizaram, mas eles não sabem a história, não sabem como é que isso aconteceu. Tá aí, né? Você ouviu, né? Você ouviu e logicamente você aprendeu tanto quanto eu. Tá? Eu já sabia da maior parte das coisas que ele disse, porque na época, né, eu já ia ao Malódromo, né, e já conhecia o DJ Nez lá no próprio Malódromo, tá ok? Então, é uma coisa que é importante falar, tá? Antigamente, você poderia ter milhões, mas você não comprava o disco, você não conseguia obter o disco, porque o vinil naquela época não era vendido para todo mundo, não era. Eu já cheguei a falar isso num outro vídeo passado. Então, hoje você tem internet, você compra o que você quiser, é só ter dinheiro. Isso não é mérito nenhum. Tudo bem, você descobre músicas diferentes, traz para cá, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Legal, parabéns, é muito bom. Isso aí enriquece cada vez mais, a gente precisa de coisa nova, né? Mesmo que sejam músicas de 1980 e pouco e que nunca vieram para o Brasil, porque realmente é muita coisa, é importante que se renove, né? Que as pessoas possam escutar coisas diferentes e não ficar só naquilo, né? Steve B, né? Freestyle e tudo mais, né? Então olha só, às vezes o DJ Nez ou Carlos Machado, ele pode até parecer um pouco, como é que eu vou te dizer, centralizador, né? Nesse áudio, pode parecer até, muitos acham até, porque ele é um cara muito original, né, espontâneo, ele acaba falando o que ele pensa. Então muita gente pode até achar arrogante às vezes, né, as palavras do Carlos Machado, mas na minha particularidade, na minha opinião, eu concordo com a grande maioria do que foi dito até agora, tá? E realmente concordo não, aliás, como eu falei, contra fatos não há argumentos. Tá? Então não adianta a gente tentar rebater, né? Não adianta a gente tentar dizer que não foi uma coisa que aconteceu. DJ Nez, DJ Tony Minister foram os grandes responsáveis por a grande maioria dos sucessos que nós conhecemos, né? Tá? Como eu te falei, as lojas também, né, tiveram grande importância, né? As lojas de discos que importava discos lá de fora também tiveram grande importância. Mais pra frente eu vou também fazer um vídeo, né, para falar sobre as lojas, né, que nós temos aí hoje, graças a Deus, à nossa disposição, que é a loja Only Music, né, lá no centro da cidade, né, do Ricardinho do Gelo, né, uma grande loja, uma loja lindíssima, né, bem parecido com as lojas lá dos Estados Unidos. E a Power Record, do DJ Paulinho, que fica lá em Vista Alegre, tá? Mais uma loja também com muito material, tá? Muito legal, tratamento muito diferenciado, né? Muito legal. Vale a pena você visitar essas duas lojas, né, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas isso vai ser para um outro vídeo. Eu vou fazer uma entrevista especial com o DJ Ricardinho e o DJ Gelo, tá? E também, se eu conseguir, eu vou fazer uma entrevista
especial com o Paulinho também, tá? Isso vai ser numa outra oportunidade. Bom, agora vamos à segunda parte, né, do vídeo, aliás, do áudio do Carlos Machado, DJ Ness, né? Para você então já poder conhecer de vez a história desse grande cara, né? Essa grande pessoa que realmente é como eu te falei, eu sou fã, sou admirador, já comprei disco com ele também, na época, na oportunidade que ele já estava abrindo um pouco mais o seu leque de clientes, tá? Que como eu te expliquei, tá? Naquela época ele trazia os discos para cá, mas esses discos não iam para venda, não. Muitos desses discos ficavam com alguns donos de equipe e com alguns DJs, tá? Não era para todo mundo, entendeu? Então naquela época, para você conseguir discos, bons discos, era bem difícil, bem complicado, tá? É como eu te falei, você podia ter dinheiro, mas a pessoa não ia te vender, tá? Até porque você teria que ter um bom relacionamento, você teria que realmente fazer parte daquele grupo, tá? Mais ou menos fechado, de DJs que compravam disco, até para poder ter discos como exclusivas, né? Que eles colocavam muito na rádio, exclusiva. Pô, vários programas aí colocavam músicas e colocavam como exclusivas, e realmente eram. Aqui no Brasil eram exclusivas, tá ok? Até ser descoberto o nome e tal, tudo mais. Até quando eles decidiam colocar esses discos que eram até então exclusivos para venda, para a grande maioria dos DJs obterem, né? Vamos lá? Vamos à segunda parte? Depois eu volto para fechar o vídeo e aí a gente vocês podem comentar à vontade, tá? Darem todas as suas opiniões, né? Porque o vídeo é para isso mesmo, tá? Para vocês interagirem e a gente então dá continuidade. Valeu? Vambora? Segunda parte, vamos lá, vamos lá! Eu começo a falar com as pessoas, mas elas ficam olhando para mim e pensam assim, esse cara tá enfiado em tudo, quer ser tudo, quer... Não, é verdade. Tudo que eu falo eu posso provar. Vou te contar mais uma história. Por exemplo, uma lote de disco. Eu fui acampar, meu amigo levou um malote, deixou um malote lá meio furado, e a gente carregava disco com bolsa de supermercado de papel. E aí, como ele deixou aquele malote lá, não foi mais buscar, eu tinha aquela bolsa legal, meti um monte de disco dentro do malote e comecei a levar pro bairro. Quando as pessoas viram aquele malote, aí perguntaram, onde você conseguiu esse malote? O cara deixou, eles descobriram a fábrica e todo mundo começou a usar malote de disco. Isso é mais uma coisa minha no baile. Cuidado com o alemão. Pô, o Malboro que falava cuidado com o alemão era eu. Hoje em dia eu trabalho com DJ, fazendo festa de flashback, né? Que eu gosto da época do disco funk, então eu procuro tocar dentro de uma linha, né, de disco funk que eu me amarro. Uma coisa importante a ser dita é que antigamente não havia internet. Então durante 20 anos esses caras tiveram a mídia na mão. Então eles estavam com rádios de ponta na mão e TV na mão. E o que eles falavam, as pessoas acreditavam. Agora, disco não caía do céu, não. A gente ia lá buscar. E não foram eles que descobriram, não. Foi eu e o Tony. Que trouxemos e descobrimos isso aí. O Adriano viajou algumas vezes só. Foi poucas vezes. Que ele foi lá no seu Milton e pediu para viajar, que não quis cobrar nada, viajou de graça, que ele queria viajar. Mas viajar como eu viajei, quase 200 viagens, depois eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei de 97 a 2010 nos Estados Unidos, foram para poucos. Isso aí não era tão fácil e ninguém conta isso. Só para você ter uma ideia, se escreveu teses, se escreveu doutorado, falando do Miami Bass, né, que vem do Miami. Outra coisa também, eu trabalhei no Gramaster Studio, tá? Produzindo no Gramaster Studio na época lá em Auma. No Gramaster do estúdio eu também estava lá. Era eu, Marcinho, Rafael Clay, Marcelinho Topsol, trabalhava lá. À noite era eu que produzia lá. Eu que levei pro Gramaster o primeiro tecladista dentro do Gramaster, chamava-se Marcos Valério. Depois eu levei o Martinho,
pra lá, que os caras que depois ficaram trabalhando com o Rafael um tempão, mas quem levou fui eu, porque eu já tinha um curso de engenharia de áudio pago pela Som Livre, e quando eu entrei no Gramaster Studio pela primeira vez, eles não sabiam nem escrever o nome no computador. Hoje em dia, nego vai pra Holanda, mas agradeça a mim também, porque eu também fui eu que descobri o Dance with the Boogie e trouxe do MC Shaidi, me lembrei agora. Os Smurfs, I've Gotta Be Touch, Pantera, essas coisas tudo vieram por intermédio meu, através de comissários de bordo, chamado Rui, Marcelo, que não, eles não eram nem comissários de bordo, tá? Eles trabalhavam no escritório central da Panam, do Citur, do centro do Rio de Janeiro, foram criados comigo. Era o Rui, o Marcelo e o Borrão, chamava-se Eduardo, a gente chamava ele de Borrão, que ele era um... Esses caras trabalhavam na Panam, no escritório central da Panam, eram criados comigo, frequentavam os bares aqui em Niterói, moravam em Penotiba, e da mão deles veio What You Gonna Do, Ultimate MC, o Smurf, o Ghetto Jump, primeiro selo da NES Records, veio Cone, Funk Little Beat, tudo isso veio da mão desses caras através de mim, porque eu conhecia eles foram criados junto comigo, e eles frequentavam o baile da Gran Rio. Rachim, Al Nashif, Unknown DJ, tudo da Macola. The Boys from the Bottom, Style Post, We Need Some Bass. O Tony trouxe o Shake It Out, é o principal, né? Mas mesmo assim é o principal e não é, né? Que deu faz muita lenda em cima do negócio. O Shake It Out era um disco que tinha na Rock and Soul. O Tony foi lá, chegou na bancada, comprou o Shake It Out, os que tinham na bancada, e como tinha uma música lenta para São Paulo, ele rabiscou os que mandou para São Paulo e deu pro Marco Cashbox tocar lá e raspou lá para ninguém saber. Passou umas 3 semanas, eu viajei, cheguei lá, também comprei Shake It Out, então, mas a fama ficou para ele, né? Então, beleza. Tony também, o que mais que o Tony trouxe bastante discos bons também. A Melô dos Sonhos, que é Just Give Me Your Love, Warm Love, né? O Ivon era amigo do Tony, tinha uma loja ali no Meia, e a mulher dele, a Thaís, era dona da agência de viagens. O Ivon era um comerciante, mas ele não descobria a música. Quem descobria a música era eu e o Tony. Ele era um vendedor de disco. Agora, quem descobriu muita música boa, que eu tiro o chapéu, era King Carol, em Copacabana. Lá, o Carlinhos, o nome do cara também, trazia uns discos que era enjoado, meu amigo. Na época, Keep to Kill, Jazz Sensation, tanta coisa saiu da King Carol, Vinzi, Funk Bebop, Grandmaster Flash, Furious 5, Freedom, Get Up and Dance. Caraca, a King Carol em loja, foi a loja imbatível. A Billboard atendia mais o pessoal de boate, era uma loja, mas os balanços raros eram na King Carol. Depois é que a Gramofone surgiu, mas aí muito tempo depois. E o gerente da Gramofone chamava-se Lula. Ele foi gerente da Modern Sound, se não me engano, da Sinfonia, que era uma outra importadora que teve na época do Show Music. E ele chamou a gente, que era da antiga, para dizer, a gente está abrindo uma loja e tal, e dava os playlists na nossa mão, a minha, ao Peu e ao Samuel, para a gente escolher. E alguns seletos DJs de boate, para escolher o que pedir, que ele não sabia, não estava muito inteirado do que pedir. Dessa loja, por exemplo, vou te dar um exemplo, da Gramofone da Gávea saiu Soul Sonic Force, Plant Rock. O Plant Rock foi assim, nós para comprar os discos, a gente comprava o disco pelo produtor. E a gente não tinha muito dinheiro, então de vez em quando você comprava um disco que era uma furada, era uma tralha desgraçada. Então estava eu e o Samuel nesse dia, e a gente falou o seguinte, vamos arriscar, olhamos aquele disco, Planet Rock, vamos arriscar? Vamos. Se for uma tralha, a gente racha o prejuízo, cada um paga metade, beleza. Eu desci para ouvir, porque a gente tinha que pagar para poder ouvir, Samuel ficou lá em cima na bancada. Quando tocou Party People, Samuel abraçou todos os Planet Rock. Compramos todos os Planet Rock e vendemos pra galera. Também nessa loja saiu Midnight Star, a música lenta, Searching for Love, e muitos outros de balanço.
Mas aí ela já era uma loja, ela já chegou tarde, né? As lojas quentes mesmo, no King Carol e Billboard. A visão do baile, ela tem que ser uma visão global. Eu sempre falei que o baile ele não foi feito com um só protagonista, como tentaram fazer. O baile tem vários protagonistas, é uma história muito bonita, feita com muito amor, por muitos DJs. Então, você está vendo a minha visão, tem a visão de várias outras pessoas. Eu, por exemplo, todas as equipes que eu trabalhava 3 anos, 4 anos. Então, como é que eu ia estar em Caxias, por exemplo, se durante 4 anos eu estava ali preso na cova, tocando no Fonseca, por exemplo, vamos dizer, né? Ou na Gran Rio, no Sérgio, na Duda. Então, você tem que conversar com os caras lá de Caxias, tem que conversar com os caras lá de Irajá, tem que conversar com os caras lá de Botafogo, para que as pessoas tenham uma ideia do que era o baile, né? A questão do disco, já estou te dando já o caminho das pedras. Os importadores eram King Carol e Billboard, depois, posteriormente, Gramofone. Por fora, nós tínhamos comissários de bordo e os caras que eu já te falei da Citur, que você vai ver no áudio aí, que foram criados comigo, que traziam disco também pra gente. As pessoas têm que saber, isso é muito importante dizer, que para fazer baile naquela época tinha que ser sagaz. Porque quando a Tropical entrou no ar, ela botou o funk na vitrine. Mas antes dela botar o funk na vitrine, a gente não ouvia as músicas que nós tocávamos nos bailes nas rádios. Haviam músicas que eram músicas de baile, não tocavam em rádio. Então, às vezes você ia fazer baile de encontro com outras pessoas e ouvia um balanço que você nunca ouviu na vida. E era um sucesso no baile do cara, o cara te arrasava. Da mesma forma, você fazia o mesmo com o cara. Então, toda a troca de informação que havia era feita através dos encontros no centro da cidade, no primeiro malódromo, que foi na rua 1º de Março, fundado pelo Funk Gil Peixinho. E aí ficou muito mais fácil até, porque aí a rádio, como um canhão, massificou determinadas músicas e aquelas músicas passaram a ser hino em todos os bailes. E músicas que às vezes eram hino só em um baile passaram a ser hino em vários bailes. As pessoas falam da época com a visão de hoje. Eles não contextualizam, eles não se colocam lá atrás. Que, por exemplo, para você mandar uma carta para os Estados Unidos, ela demorava uma semana para chegar lá. Telefone eram poucas pessoas que tinham. Você tinha que ir na telefone para fazer uma ligação internacional. Você ter uma tia, alguém rico que tivesse telefone para você receber seus recados. As pessoas falam das coisas como se fosse hoje. Não é hoje. As coisas eram dificílimas. Discos como On Way, que eu lancei, Grey que tem You So Fine, também Bill Summers, Zap, Armed Gang, Linda Lewis, Classic Style, Confunk Chan, meu Deus, Rolls Royce, Atlantic Star, Dinossauro, Alto McLean, Clear, meu Deus, Melba Moore. É muita coisa, cara. É muita coisa. Não dá pra listar assim tão fácil, não, entendeu? Vou te contar uma história que envolve eu e o Tony. É assim, você pode usar esse áudio. Eu e o Tony fomos para Miami. E fomos parar numa loja que era grande pra caramba. Ela tinha 2 andares. Chegou lá, eu fiquei com o andar de cima, o Tony ficou com o andar de baixo. Quem descobrisse ficasse com o que ficava com as coisas. E aí eu descobri a melô da água. Aí cheguei pro Madrock, cheguei pro cara assim, que era LG. Pode tocar, sabe que é um disco que eu não conhecia, eu olhei assim, Madrock, Aquadream. Pode tocar aí quando tocou. O Tony, pô, tem mais? Eu falei, não, só tem um. E assim foi descoberto o Madrock. Não, eu falo isso que eu tô com 58 anos, sabe, Borracha? 40 e poucos anos dedicado ao baile. E já briguei muito com as pessoas, já discuti e tal. Acabei ficando com uma forma de ser um cara encrenqueiro. Mas na verdade eu não é encrenqueiro, eu estava me defendendo. Eu me sacaneava, me volteava, me roubava, né? Então eu tinha que me defender. Aí no final todo mundo saía como bonzinho, e eu, pelo fato de ser um cara duro, falar a verdade, gostar das coisas certas, sempre manter minha palavra e ser uma pessoa correta, no final da história eu sempre saía como ruim.
Então, hoje, aos 58 anos de idade, eu não quero mais discutir com ninguém, não quero mais nada, entendeu? Eu quero viver minha vida tranquilo, fazer meus bailezinhos de flashback, trabalhar no estúdio, entendeu? Também trouxe morcego, trouxe bambolê, deixa eu ver o que mais. Tô me lembrando aqui, cara. Cara, eu sempre digo o seguinte, que Deus me deu a oportunidade, eu fiz a minha parte. Talvez se essa oportunidade tivesse sido dada a outros, as pessoas poderiam ter feito tanto ou até muito mais do que eu. Mas eu agradeço a Deus, porque foi a mim que Ele deu essa oportunidade. Porque você imagina, um cara pobre, que vivia no conjunto habitacional, eu ia a pé para o meu curso de inglês. As pessoas me chamavam de sonhador. Carlinhos, um pobre coitado sonhador. E eu comprava revista importada, pedia aos comissários de bordo para trazer revista importada. Eu tinha 2 calças, sem sacanagem, e um tênis. Mas tinha disco pra caramba. Eu trouxe música pro Maia. Maia falou muita música comigo. O Panhão falava comigo e também através das minhas viagens que eu fiz pro Ivan, o velhinho. O Antônio Carlos, parceiro do Maia, também falou muitas músicas comigo. Então eu tomei muita volta, entendeu, Borracha? Esses caras, Magal, Garrafinha, aquele que morreu, acho que é Marola, os caras que vendiam disco ali, para todo mundo vendia disco pro pessoal do Charme. Não foi um DJ só de funk, eu trazia disco de charme, trazia disco de boate. Quando eu lancei o Enigma, sabe, ninguém conhecia, eu tocava na boate Biblos, na Lagoa. E o Limar até ia lá, botava o capa de uísque assim, em cima da mesa, vim ver meu amigo nazista tocar. E eu lancei Breakaway da Nassama, remix em inglês, ninguém tinha. Fiquei tocando lá quase 3 meses sem ninguém ter. Então, eu não fiquei limitado ao baile, entendeu? Eu andei em todas as vertentes. Então, assim, eu gosto dessas coisas. Os primeiros Technics, as coisas assim, que todo mundo começou a ter Technics, depois que a Cashbox trocou a geleia pelo Technics. Mas quem fez a Cashbox trocar a geleia pelo Technics fui eu. Eu dediquei minha vida a isso, entendeu, Borracha? Nunca fiz nada na minha vida que não fosse isso. Entendeu, Borracha? O baile é minha vida. Eu dediquei minha vida a isso. Eu dediquei minha vida à tecnologia. Eu dediquei minha vida a ser DJ. Entendeu? Eu não sei fazer outra coisa que não seja ser DJ. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, porque eu sou DJ. Se eu fui um dia para dentro de um estúdio, produzir os LPs Festa Funk 1, Festa Funk 2, produzir discos no Grandmaster Studio, produzir Top Hits, produzir Let's Dance, trabalho com artista, tudo isso veio do baile, veio do DJ. Por isso que eu gosto e amo tanto a minha profissão, embora o nego diga que não é profissão, se manicure é profissão, mas o DJ que move uma indústria de milhões pelo mundo não é profissão. Eu digo, o DJ é profissão, e na minha certidão de casamento está escrito lá, profissão, discotecário, é o que eu sou. Eu vou morrer assim. Eu sempre me preocupei com a qualidade, entendeu, da música. Eu sempre procurei a excelência em tudo que eu faço. E eu sempre procurei ver o ser humano. Porque para mim, o ser humano é muito mais importante do que as joias da coroa. Você hoje vê que eu não enriqueci, eu trabalho para pagar minhas contas. Mas eu tenho a minha consciência tranquila também, que eu não prejudiquei ninguém, eu só fiz o bem às pessoas, entendeu? Então eu durmo no meu travesseiro tranquilo aqui. Você tira aí só o que é de positivo, e eu só te cito aí para você entender como é que funcionava, como é que a banda tocava, porque a gente não conviveu muito e tal. Eu via você sempre ali no malódromo, ali, encostadinho no canto, olhando e tal, comprando um disco ou outro, mas os bastidores ninguém sabia. Tem bastante informação aí para você fazer um material super bacana, e contando as histórias, né? E, claro, engrandecendo a todos, não somente a mim, né? Todos têm o seu papel, têm a sua importância, o Tony tem a importância dele, eu tenho a minha. Todo mundo fez a sua parte, e volto a dizer, é uma história com vários protagonistas, é uma história bacana. E as nossas briguinhas internas, isso aí eu vou deixar de lado. Mas eu fiz questão que você soubesse as coisas que aconteciam, já que você quer contar uma história, e essa história ela vai ser uma formadora de opiniões, né? Então, tem que contar isso direito, né?
E na hora que ninguém falar alguma coisa para você, você tem um filtro para saber limar o que é verdade e o que é mentira, né? Você tem que ouvir todos os lados. Ouvir o meu hoje. Eu sei que você vai fazer uma coisa bacana. Vamos deixar um legado bacana para gerações futuras, porque essas histórias ainda vão ser contadas e recontadas muitas vezes, tenho certeza. Agora, pessoal, a única coisa que eu vou te pedir, eu já te pedi uma coisa, vou pedir mais uma coisa, é você conseguir passar para as pessoas a dificuldade que era comunicação, viajar, se ter um disco, descobrir uma música, porque as pessoas, por viverem os dias de hoje, não tem noção do que é você ter que sair e ir para telefônica, ter que criar uma carta, levar uma semana para chegar, você ter que depender de vizinhos para receber recados. As pessoas não têm noção de que você tem que cortar o Rio de Janeiro todinho para ter um disco. Então, essa dificuldade tem que ser passada, tem que ser mostrada. As pessoas têm que entender isso. Que hoje o cara entra dentro por exemplo, da Only Music, e aí ele vai encontrar lá centenas de títulos. Eu acho uma coisa que eu esqueci de falar. Na hora que você for falar lá, tal, você pode falar Carlinhos Nazista no início uma vez, assim, muito rápido, né? Conhecido como Carlinhos Nazista, mas fala Carlos Machado, DJ Ness, porque quando eu fiz o Festa Funk em 1991, eu troquei esse nome de nazista para DJ Ness. Por quê? Porque o nazista é uma coisa muito negativa, entendeu? Isso aí era uma brincadeira que os caras faziam comigo devido ao meu ser um meio encrenqueiro, entendeu? E aí os caras falam, isso é mó comunista, mó nazista. Então, aí, sabe como é que é a encarnação? Nego, o nome pega, nego usa mesmo, sacaneia. Até hoje nego me sacaneia. Samuel não pode me ver na festa, entendeu? Então, usa o Carlos Machado, DJ Ness, entendeu? Ou Carlinhos, DJ Ness, que aí fica melhor. Bom, tá aí. Vocês curtiram aí esse vídeo com áudio, né? E todo o depoimento, explicando a sua trajetória do DJ Ness, tá? É o Carlos Machado, que realmente teve uma importância assim, como eu já expliquei, decisiva para que os bailes do Rio de Janeiro e até do Brasil pudessem ter o sucesso que tiveram, né? Porque os bailes do Rio de Janeiro eram lotados. As centenas de equipes que nós tínhamos aqui, independente do tamanho delas, independente da quantidade de público que elas tinham, essas músicas é o que realmente permitiam que essas pessoas pudessem realizar os seus bailes, né? Muita gente sobrevivia, né, desses bailes. Então realmente é muito importante, tá? Foi muito importante essa participação do Carlos Machado e do Tony Minister, tá? Lógico, tiveram outros grandes personagens, como eu já disse, tá? Que tiveram uma participação decisiva, mas eu estou falando hoje só do Carlos Machado, e depois Tony Minister a gente vai estar então tentando entrar em contato para fazer uma entrevista com ele, tá ok? Bom, lembrando o seguinte, olha, semana que vem, no próximo vídeo, vai ser uma entrevista com o meu grande amigo DJ Jefferson Joy, tá? Esse cara foi um dos principais DJs da Furacão 2000, tá? Então quer dizer, não é pouca coisa não. Então vai estar de frente comigo, a gente trocando uma ideia, conversando sem compromisso nenhum, aquela coisa bem espontânea, tá? Então vai ser muito legal essa entrevista com o DJ Jefferson Joy, tá? Ex-Furacão 2000, tá ok? E ele vai estar aqui contando toda a sua história, sua trajetória, e vocês vão curtir com toda certeza, tá? Bom, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e fui!